Deus sabe tudo? E o que é isso de saber tudo? Por que é que isso é tão importante? O meu nome é Ruben Chama e convido-vos a juntarem-se a mim e ao Henrique Guerreiro para este 25º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente. Estou aqui, como sempre, com o Ruben Chama. Olá a todos. E hoje vamos continuar a discutir atributos de Deus. Em particular, o atributo que vamos discutir hoje de Deus é a omnisciência. E se calhar, Ruben, vou começar por te perguntar porque é que nós estamos a falar deste atributo de Deus, porque é que nós dizemos que Deus é omnisciente? Ora bem, nós dizemos que Deus é omnisciente, pelo menos numa perspectiva cristã, porque, de um primeiro ponto, tradicionalmente o cristianismo afirma que Deus é necessariamente omnisciente e afirma-o com base em passagens bíblicas. E temos alguns exemplos para dar. Por exemplo, em Romanos 11:33, diz o seguinte: como é imensa a riqueza de Deus e a sua sabedoria e ciência equivale a conhecimento. Quem poderá explicar os seus planos e compreender os seus caminhos? Bem diz a Escritura: quem é que conheceu os pensamentos do Senhor? Ou quem lhe serviu de conselheiro? Quem antes deu algo a Deus para que isso lhe seja retribuído? Noutra passagem, em Jó, capítulo 12, versículo 13, diz: por isso ele tem a sabedoria e o poder, compreende e percebe tudo. E uma outra, em Hebreus, no capítulo 4, 13, diz: não há absolutamente nada que se possa esconder de Deus. Tudo no mundo está nu e a descoberto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que, spoiler alert, é Deus. É Deus. Exatamente. Portanto, de uma perspectiva do cristianismo, tradicionalmente afirma-se que Deus é omnisciente e muito inspirado nestes versículos. Mas também do ponto de vista filosófico, esta compreensão de Deus também assume que a omnisciência é parte dos atributos de Deus, não é, Henrique? Exato, e nós temos falado sempre, quando discutimos atributos de Deus, temos falado sempre do suporte bíblico e também da compreensão filosófica, e quando falamos da compreensão filosófica, inevitavelmente voltamos ao nosso amigo Anselmo da Cantuária. Sim, não é o Ralph, não é o Anselmo Ralph, é o... Exato, não é esse, é mais antigo. E há a ideia de que Deus é um ser maximalmente grandioso, porque filosoficamente é assim que podemos definir Deus, de alguma maneira. E então a omnisciência é uma chamada propriedade maximizadora de grandeza ou de perfeição, ou seja, um ser que seja omnisciente é mais perfeito do que um ser que não seja omnisciente. Portanto, nós podemos pensar na omnisciência como sendo, de alguma forma, ter a sabedoria e o conhecimento mais perfeitos possível, digamos assim. E, portanto, Deus tem de ter isso porque Deus é o ser mais perfeito que pode ser concebido. Então, tanto de uma perspectiva bíblica como de uma perspectiva filosófica, a omnisciência faz sentido como atributo da parte de Deus. Exato. E se calhar agora era bom nós começarmos por explorar um pouco mais o que é que quer dizer a palavra omnisciência. Sim, de facto, o que é a omnisciência? Portanto, do ponto de vista até da própria etimologia da palavra, não é? Nós já vimos que estes atributos é omnisciência, omnipotência, omnibenevolência. Portanto, literalmente a gente pode ler como sendo aquele que tudo sabe, não é? Certo. E então, em ter uma definição de omnisciência bastante aceite e clássica, é a ideia de que ser omnisciente significa saber todas as verdades. E reparem, em particular, isso significa que Deus não acredita em nenhuma falsidade, não é? Porque se uma coisa for falsa, Deus sabe que o seu contrário é verdadeiro. Exatamente. Portanto, Deus sabe tudo o que é verdadeiro e não pode acreditar em coisas que são falsas, coisas que estão erradas. Deus, portanto, nunca está errado, não é? Exato. E já agora uma coisa muito interessante em relação a isto é que nós não estamos só a dizer que Deus acredita em todas as verdades, mas que Deus sabe todas as verdades. Exatamente. E isso é uma nuance importante, não é? Exatamente, porque nós, de facto, nós podemos acreditar em coisas que são verdadeiras,
mas acreditar por acaso, por mera chance, porque... Ou por uma má razão, não é? Ou por uma má razão, exatamente. E por acaso acertamos, como por, tirarmos uma moeda ao ar e acertarmos e coincidir a coroa ou a cara da moeda com aquilo em que estamos a avaliar, que seja verdadeiro. Pode ser então uma razão aleatória. Mas saber é muito mais forte. É de facto saber que algo é o que é. É verdade, não se pode saber coisas falsas, só se sabe coisas que são verdadeiras. Só sabe verdade. Ou seja, saber significa não só acreditar, como ter uma razão, digamos assim, lógica e válida e boa, válida e bem fundada para acreditar nisso, e isso em que se está a acreditar ser verdade. Exatamente. Se essas três condições forem verificadas, nós podemos dizer que sabemos. E Deus sabe estas coisas de uma forma ainda mais profunda. Imediata. Ainda mais profunda. Porque para nós a justificação para dizermos que sabemos algo é dizermos eu sei que aquilo é assim porque... E depois explicamos uma série de razões. Porque eu estou a ver, ou porque eu conheço um especialista na área que diz que aquilo é assim, ou porque eu faço um raciocínio... um silogismo, por exemplo, construímos um silogismo. As premissas e tal, chega a determinada conclusão. Mas Deus ainda é mais... o conhecimento de Deus, acredita-se, ainda é mais imediato. Deus simplesmente sabe. Ele não precisa de parar um bocadinho, pensar, pôr a mão no queixo. Será que 2 mais 2? 1, 2, 3... é 4. Deus não precisa disso. Deus sabe. É imediato. Eu gosto da expressão que diz que Deus está diretamente familiarizado com a realidade. Exato. De uma maneira que Deus sabe as coisas de uma forma assim imediata. Nós temos alguma experiência disso. Por exemplo, eu sei que estou a ver o meu microfone neste momento. Sim. E eu não tenho nenhum raciocínio que me leve aqui. Portanto, porque eu estou diretamente familiarizado com a minha experiência. Mas Deus está diretamente familiarizado com a realidade. E por Exatamente. isso Ele sabe todas as coisas desta forma. E há uma razão para isso. É realmente extraordinário. Sem dúvida, sem dúvida. E há uma razão para isso. Por exemplo, num dos versículos que nós lemos, na passagem de Romanos, capítulo 11, mas neste caso no versículo 36, explica porque é que de facto Deus sabe estas coisas e sabe tudo e tem este tamanho conhecimento. E diz assim, Paulo: é que tudo veio de Deus e tudo existe por Ele e para Ele. Portanto, este conhecimento imediato, e imediato não há outra palavra, acho eu. Exato, acho que é uma boa palavra. Exato. Vem deste facto de tudo o que existe tem origem nele próprio. Portanto, para existir é Ele que suporta. Então, nós já estamos aqui a ver uma coisa que eu acho fascinante, é que o conhecimento e a sabedoria de Deus de alguma forma excedem aquilo que nós classicamente definimos como omnisciência. Por exemplo, nós estamos a dizer que Deus, Ele não só sabe todas as verdades, mas Ele sabe desta forma especial, desta forma imediata, desta forma em que Ele está diretamente familiarizado. E outro aspecto do conhecimento de Deus que excede a omnisciência, no certo sentido, é a ideia que Deus tem um conhecimento que não pode ser descrito por factos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é? Imaginem que eu sabia a posição de todos os átomos que existem na nossa galáxia. A velocidade de todas as partículas, eu sabia exaustivamente todos os factos que podiam ser afirmados sobre a nossa galáxia. Mas eu nunca tinha saído, por exemplo, do meu quarto na minha vida toda. Eu não ia conhecer a nossa galáxia. Eu podia saber todas as coisas sobre a nossa galáxia, mas eu não ia conhecer a nossa galáxia. E Deus tem este conhecimento não proposicional ou não factual. Deus, por exemplo, conhece a sua criação de uma forma perfeita. Por exemplo, nós lemos em Jó, capítulo 38, versículos 4 e 5, Deus diz assim: já que pretendes saber a verdade, diz-me,
onde estavas quando eu organizava a terra? Sabes quem fixou as suas dimensões? Quem a mediu com uma fita métrica? Portanto, Deus conhece a sua criação de uma forma particular como Criador que mais ninguém conhece. Portanto, Deus tem também um conhecimento não proposicional, não factual, que excede a omnisciência quando entendida no sentido, nas definições mais clássicas e imediatas de, como nós dissemos no início, saber todas as verdades. Mas ainda há mais um sentido, chama em que Deus, a sabedoria, o conhecimento e a grandiosidade de Deus excedem a omnisciência, não é? A simples omnisciência, sim, que é o facto Exato. de que a omnisciência faz parte da sua essência. Deus não é apenas Deus saber tudo, é Deus não haver uma hipótese, uma possibilidade de Deus não saber. Ou de agora Deus saber tudo, mas amanhã Deus não saber. Ou ter havido um tempo em que Deus não tivesse sabido tudo. Deus sabe sempre tudo porque Ele é essencialmente omnisciente. Faz parte da sua própria natureza, sempre e em qualquer circunstância, ou na linguagem filosófica, em qualquer mundo possível, em qualquer estado de coisas, Deus será sempre omnisciente. Ou seja, de qualquer forma que a realidade pudesse ter sido, Deus ia sempre ser omnisciente nessa realidade. Exatamente, porque nós até podemos acreditar que esta realidade não teve necessariamente que ser assim. Por exemplo, Exato. Deus podia não ter criado, por exemplo. Sim, podia não ter criado. Eu podia hoje ou não podia estar... ter criado de outra forma. Exatamente, ou eu hoje até podia estar de camisa vermelha. E estou agora neste momento Exato. de camisa cinzenta. Portanto, a realidade podia ter sido diferente. Portanto, é isto que significa outro mundo possível. Outro estado de coisas possível. E nesses outros estados de coisas, outros mundos possíveis, Deus continuaria a ser um ser omnisciente. E já agora isso difere bastante da maneira como nós sabemos, porque, por exemplo, eu sei vários factos matemáticos porque estudei matemática durante a minha vida. Mas se eu tivesse estudado outra área científica, eu não saberia muitas das coisas que sei hoje e saberia outras que não sei. Exato. Mas com Deus isto não é assim. Ele necessariamente é omnisciente. É verdade. E de facto dá-nos uma segurança muito grande contar com este Deus que sabe todas as coisas, e de facto é um desafio. Não sei se todos acreditam neste Deus ou não, mas continuem desse lado lá a ouvir-nos, e no próximo episódio temos algo interessante, temos um dilema a esta omnisciência, não é, Henrique? Um desafio. Exato, porque não existe um atributo de Deus interessante, como nós falámos no último podcast, sem um paradoxo interessante. Exato. E no próximo podcast vamos falar do paradoxo da liberdade, ou seja, se Deus sabe o futuro, então será que podemos logicamente afirmar que nós somos livres para fazer A ou B, se Deus de antemão sabe o que é que vamos fazer? A omnisciência de Deus é incompatível com a liberdade humana? Vai ser uma pergunta que vamos abordar no próximo podcast. Não percam! Até lá! Até lá, até à próxima! Já nos segues no Insta? Razoavelmente.podcast